Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Vou tentar lembrar. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui de volta aí no segundo encontro do nosso Escuta Ativa Psi. É um grande prazer estar aqui novamente, querendo dar voz não só às mães atípicas, mas também os profissionais da saúde mental. A Bruna Ramos está aqui conosco. Bruna Ramos, como é que é para você estar de volta aqui em mais esse encontro aqui na Escuta Ativa Psi? Boa tarde. É muito bom estar aqui novamente. Esse podcast ele tem o intuito de orientar, auxiliar, né, os pais, as famílias, as crianças e os profissionais também, né, porque a gente vai convidar as pessoas para estarem aqui presentes. Quem quiser participar também, né, que for mãe atípica. E como a nossa convidada que a gente trouxe hoje vai falar sobre o filho dela, sobre o suporte que ela tem, tudo que ela precisa. Bacana, hein? Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Daniela Porto. Daniela Porto, ela é mãe atípica, tem 4 filhos. Ela vai se apresentar porque é uma honra ter aqui uma representante das mães atípicas e eu não seria uma pessoa mais assim qualificada para estar aqui. Por quê? Além de ela ter 4 filhos, eu costumo dizer aqui que as mães atípicas ela tem uma armadura, né? A mãe já é uma guerreira, a mãe atípica tem aquela armadura ali. E não é fácil. Mas assim, uma coisa é eu falar, você falar, outra coisa é a mãe mensurar a dor e o desafio que é ser mãe atípica. Daniela Porto, seja bem-vinda, fala um pouquinho aqui pra gente hoje aqui no nosso canal, como é que é a vida de mãe atípica, como é que foi para você, quais são os desafios, fala pra gente, se apresenta. Olá, boa tarde. Me sinto muito feliz de estar aqui, né? Nunca imaginava. E sobre ser mãe atípica, né? É uma honra para mim, né? Graças a Deus, ter os meus filhos com saúde. É isso. Bom. Ela tá meio tímida, nervosa. Falei com ela assim, fique relaxada. Aqui é o seu espaço. Aqui é a sua voz. Pense em milhares de mães que estão te ouvindo agora. Em especial as mães de Olaria, as mães de Duque de Caxias e as outras mães também que se identificam assim como mãe atípica. É importante ressaltar que esse programa ele é para dar voz. Não é à toa que ele tem o nome de voz Escuta Ativa Psi. Não é não, Bruna? É porque aqui você vai poder falar um pouco e quem sabe a mãe que estiver ouvindo agora ela vai se identificar e ver assim, nossa, nós temos uma rede de apoio. Que rede de apoio é essa? Para quem não sabe ainda, o nosso programa ele tem a iniciativa de não só trabalhar com a escuta das mães atípicas, e sim os profissionais. No último encontro a gente ouviu aqui a Bruna falando do seu atendimento aqui com as crianças, como é que é o atendimento infantil. Ouvimos também a nossa psicóloga Julie. A Julie ela tem um desafio, ela atende as mães atípicas na nossa clínica. E também estava aqui presente a doutora Marta Martins, conselheira tutelar, advogada. Ela acolhe as mães, as crianças. E ela está nessa corrida aí, porque ela está no desafio aí em nos representar politicamente. Ela não pôde estar presente, mas com certeza ela está assistindo. E Daniele, fala pra gente aí, eu tô sabendo que vocês estão se organizando e estão criando um movimento, como é isso? Fala pra gente. Isso, estamos se organizando, né, para fazer um movimento sobre as mães atípicas e é isso, eu tô meio tímida ainda poder falar. É assim mesmo, ajuda ela aí, Bruna, pergunta a ela, por ela soltar mais assim, vocês mulheres, vocês têm uma força assim, né, uma conduz a outra, fiquem à vontade. Fala pra gente um pouquinho do projeto que você tá agora, como que é pra você. Eu tô num projeto agora, né, pra levar os meus filhos, né, no psicólogo, essas coisas assim. Aí, não sei, desculpa, gente. Relaxa.
Fala um pouquinho dos seus filhos, então. Quantos filhos você tem? Qual a idade deles? Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho o de 11, né? Que tá com suspeita de TEA. Tenho o de 8, que tem TDAH. E tem a outra menina que tem crise de ausência e a de 2 aninhos. Olha só, pessoal, olha o desafio da mãe atípica. A Daniela tem 4 filhos. Desses 4 filhos tem o Estevão, de 11 anos. Ele está sendo investigado, TEA, se ele tem ou não autismo. Tem o Heitor, de 8 anos. Isso. De 8 anos, com TDAH, já com diagnóstico? Já com diagnóstico. Já com diagnóstico, o Estevão está sendo investigado. E a menina, o nome da menina? Maria Isis. Maria Isis, com a crise de ausência. Olha a importância dela aqui hoje. Daniele, dentro do seu conforto, explica pra gente o que é uma crise de ausência. A crise de ausência é como se a criança tivesse se desligado da tomada, né? Ela totalmente fica com o olhar distante e desligada. E a boca aberta, né? Fica meio pálida, entendeu? E quando ocorre assim a crise de ausência, o que fazer? Explica para as mães que estão assistindo. Ou se a criança estiver sentada, permanecer ela sentada, né, do jeito que ela está. Se a criança, por acaso, tiver caído, alguma coisa assim, virar a criança imediatamente de lado e deixá-la acordar. Não fazer nada, não puxar a língua da criança caso enrolar, ou dar algum líquido para ela, porque ela pode se engasgar, coisa assim. É interessante, sim, porque por mais que tenha um diagnóstico, a mãe já começa a aprender como lidar, né? Isso. Como é que foi para você, assim, no início, assim? Caramba, ela tá tendo uma crise de ausência, o que fazer, como fazer? Tem assim, uma dica que você desenvolveu? Ela começou com 2 aninhos. Eu me vi desesperada, porque eu não sabia, não conhecia que era crise de ausência, né? Fiquei muito desesperada, meu esposo chamando emergência. Foi lá, ninguém sabia dizer o que ela tinha. Entendeu? Olha só, a equipe médica, assim, com todo respeito à equipe médica, mas tu vê, alguns não estão preparados. Eu costumo dizer que o primeiro atendimento é primordial. Isso serve também para a saúde mental. Alguns órgãos que, assim, com todo o mérito que tem os órgãos que atendem as crianças, em especiais na saúde mental, eu acredito que o primeiro atendimento, aquele acolhimento ali, tem que ser diferenciado. A gente fala muito em atendimento humanizado, mas o que é o atendimento humanizado? A gente não tem que olhar a criança com rótulos diagnósticos, são crianças. Eu acho que esse acolhimento é primordial. Na Clínica CIS Saúde, a gente tem esse método. Eu costumo dizer que a criança chega lá, é uma casa. Eles já vão numa sala, não é não, Bruna? Vai entre uma sala e outra, e quando dá aqueles 10 minutinhos ali, se acalmaram, aí a gente inicia o atendimento, o tratamento. Entendeu? Já conhecia a filha da Daniele? Qual o nome dela mesmo? Da Maria Isis. Maria Isis. Conheceu ela, Bruno? Conheci. Assim, interessante ela vai falar um pouquinho do Heitor e do Estevão, mas a Maria Isis vai lá, vou te falar, ela quer participar dos atendimentos, vai lá com o Heitor lá, quer passar lá no tapete sensorial, quer jogar bola com o Estevão. E assim, é o nosso método, né? Não é porque a gente não atende a Isis que a gente não vai dar aquele acolhimento, entendeu? E fala um pouquinho do Heitor. O Heitor tem um diagnóstico de TDAH? Tem TDAH do 3º, né? Ele é muito agitado, essas coisas assim, muito nervoso, mas ele é muito tranquilo, muito amoroso ao mesmo tempo, assim. Confesso que o Heitor, assim, ele não é bom no futebol, o Estevão é, mas o Heitor, a gente passa as atividades para ele e cumpre bastante. Tu já atendeu o Heitor, Bruna? Fala pra gente, como é que atendeu o Heitor? É muito tranquilo, ele é muito funcional, participa das atividades, ele é totalmente ativo, parece até um monitor, né, que ele quer ensinar as crianças como faz as coisas, então é uma criança muito boa de trabalhar. É interessante a Bruna falar de monitor, o que a gente tem desenvolvido lá tem dado muito certo. Eu vejo muito isso nas clínicas americanas. Você pega uma criança de 10 anos e bota ela com a criança de 5, 6, para auxiliar uma atividade.
Um exemplo, vai passar pelo tapete sensorial. A criança de 10 anos auxilia aquela criança como é que vai ser todo o processo de sentir a textura, os passos. Tem dado muito certo. A gente foi atender um menino que veio lá dos Estados Unidos e ele ia ficar aqui um mês mais ou menos. Aí a mãe falou assim, tem como você acolher o meu filho porque eu não quero que ele fique sem tratamento? Falei, pode trazê-lo. Aí ela falou que nos Estados Unidos está muito comum usarem as crianças como monitores. Eu achei interessante. Eu acho assim, o que é bom tem que se repetir. Então a gente está começando a fazer isso. Aí ela, quando ela falou do Heitor, eu lembrei. O Heitor vai auxiliando as outras crianças. Mas, Daniele, tu também tem mais um filho, que é o Estevão. O Estevão tem o prazer de atendê-lo, porque eu vejo o Estevão assim, bem focado. O foco principal é o futebol. Ele é humilde. Ele falou para mim que ia começar assim no Barcelona, talvez no Real Madrid. E a gente não está aqui para frustrar as crianças. Eu só falo com ele assim, continue treinando, continue focado, mas o mais importante, honre pai e mãe, que o restante será acrescentado. Fala um pouquinho do Estevão pra gente. O Estevão é um garoto muito tranquilo, alegre, sonhos muito altos e muito carinhoso também. Entendeu? Ele também está com suspeita, né, de TEA, entendeu? Isso. Quando a Daniele traz sempre esse discurso, né, suspeita, atendimento, eu vejo essa dificuldade que é em fechar um diagnóstico. Com todo respeito aos neuropediatras, que somente eles podem fechar o diagnóstico. Mas eu não sei o que acontece, é uma fila tremenda. Até às vezes para você, o particular, você tem que esperar aí 15, 30, 60 dias. Eu acho assim, está em época de eleições, está aí para você que está vindo candidato a vereador, pense sobre isso. Porque assim, quanto mais rápido você diagnosticar, melhor o tratamento daquela criança. Eu costumo dizer lá na clínica o seguinte, a criança chega lá no suporte nível 3 e ele migra para o suporte 1. Por quê? Volta a bater nessa tecla. Autismo não é doença, é uma condição naquele momento. Então você vai tentar descobrir cognitivo, linguagem, comportamental. Vou botar aqui um exemplo do comportamental. Tá no suporte 1, tem o comportamental. Você vai trabalhar a criança. Ela vai evoluir. Pessoal, não se fala em cura, é evolução, é melhora, condições de vida. Só que a maioria não entende que o melhor tratamento é acolher a criança. O que criança gosta? É acolher. Hoje eu atendi uma criança bem interessante. Ela chegou meio agitada, tudo mais, eu fui, baixei ali nos olhos dele e falei assim, o que houve? Eu tô aqui. Vamos trabalhar. Aí ele foi lá, pegou a pescaria, começou lá a pegar os peixinhos e tudo mais. Aí como foi no quadro AVD, né? É um quadro que a gente elaborou. Vou falar um pouco desse quadro aqui no próximo episódio. É um quadro que tem as atividades diárias da criança. Parece incomum, mas tem criança que não sabe amarrar o cadastro. E meu filho, o Heitor não sabe. O Heitor não sabe amarrar o cadastro. Confesso a vocês que não era fácil também quando era criança. Mas aí você tinha um macete ali que você conseguia, até mesmo quando criaram aquele tênis de feldo, né? Acho que é feldo. Isso. Ficou muito mais fácil pra gente. Mas o que a gente desenvolve? A criança, quando aprende a amarrar o cadastro, ele vai trabalhar a pegada de pinça, entendeu? O manuseio, o óculos manual. Ou seja, ele vai desenvolver ali. O zíper também. Ali, usar um interruptor, um registro. Esse quadro é muito interessante. Aí eu vejo que as crianças já chegam direto para esse quadro. Aí hoje, eu atendendo uma criança, eu falei assim, foi o segundo contato com ele. Ele já foi direto ao quadro, direto ao tapete e fazendo as tarefas. Aí com a permissão dos pais, a gente filma e manda para os pais fazem. Como é que ele consegue fazer isso? Em casa ele não faz isso. Pessoal, qual o segredo? O mérito não é nosso.
O mérito é de você, mãe atípica, de você, profissional, e da paciência. É um conjunto. Esse é o nosso segredo. Os 30 minutos que a criança fica ali sendo atendida, a Julie, que não está aqui hoje, atende as mães atípicas. Com isso, a gente está trabalhando na família em si. E a gente consegue ter aí um resultado bem bacana. Tu conheceu o Heitor, Bruna? Conheci. Ele faz tudo, como eu falei, né? Todas as crianças, todas as filhas dela são muito funcionais. E até quem a gente não atende quer participar, as meninas, né? Também ficam super empolgadas. Porque lá, como você falou, literalmente as crianças se sentem em casa. Que a gente chega, não é aquela coisa institucionalizada que ele fica esperando e parece assim aquele formato de consultório que tem que esperar a sua vez. Não, lá a gente deixa as crianças bem livres, elas podem entrar, entendeu? Então é bem tranquilo. Pessoal, essa nossa iniciativa nós temos uma clínica lá no bairro de Olaria, na zona da Leopoldina, na rua Leopoldina Rego 262. Nesse mesmo local, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nós incentivamos as mães a criarem uma associação das mães atípicas. Por que mães atípicas? Porque ela tem filhos atípicos, não só relacionado ao TEA, ao TDAH, à hiperatividade, a qualquer outra comorbidade. E por que não essas mães não se reunirem através de uma associação? E eu costumo dizer assim, eu só preciso de mais 3, não vou usar o termo loucos, mas assim, pessoas que gostam de desafios, que queiram fazer isso. Um ajuda com uma assistência psicológica, outro ajuda com uma assistência jurídica, outro ajuda com uma assistência odontológica, que nós já temos lá, que tem um doutor lá, ó, que está firme com a gente em Saracuruna, que vai atender vocês. Outro ajuda com uma nutrição. Olha aí. Então, uma associação das mães atípicas, nós já temos 4 serviços. É difícil? Não é. Dentro desse contexto, eu quero agradecer a fisioterapeuta Verinha, como ela é conhecida. Eu até me emociono falar sobre isso, vou tentar me conter aqui. Apareceu uma demanda de 3 crianças que não andam, com paralisias. Mas eu costumo dizer que é tudo temporário. Só que aí a minha fisioterapeuta não é uma especialidade dela. Eu falei, Bruna, como é que a gente vai fazer? Eu não vou mandar essas mães embora. Aí eu pedi pensamento ali, o universo, a Deus, tal. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei que a Verinha queria que o filho dela, olha só, que tem AH, altas habilidades, precisaria de uma fonoaudióloga. Aí eu, bingo. Como eu sempre falo aqui e repito, não são moedas, são sorrisos. Verinha, tem uma proposta para você. A partir de agora, o seu filho, ele terá não só assistência na fonoaudióloga, e sim na psicologia e na terapia ocupacional. Em contrapartida, você pode atender para mim 3 crianças. Ela falou, quando que eu começo? Está resolvido, gente. Eu costumo dizer o seguinte, Bruno, tem vaga para tu atender 15 crianças durante um dia. Tu só tem 12. Por que não incluir 3 crianças que não conseguem pagar? Ela já está ali. Ela vai ficar nas redes sociais ali, ó, no horário vago? Ou ela vai fazer uma família típica feliz? Então, o meu agradecimento aí à Vera, a nossa fisioterapeuta, estará lá sábado atendendo essas crianças aí. Vai estar atendendo o Brian, a Mirella, o Rafael, esses 3 aí que merecem. A gente vai estar falando deles aqui no futuro, mas falando a melhora que eles tiveram até hoje. Mas, Bruna, fala pra gente. Essa iniciativa aqui da Escuta Ativa Psi, quais os profissionais que a gente pode convidar aqui e está reforçando aqui esse nosso projeto? Acho que todos os profissionais que estão ligados à saúde mental, né? E que tenham contato também com crianças, não só TEA, com criança no geral, que psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, até professores, né? Professores, bacana, psicopedagogos, todos eles lidam com o comportamento das crianças no dia a dia,
aprendizado, tudo isso vai estar ajudando a colaborar com a gente. Olha só, pessoal, olha que bacana, está dando uma sequência. O nosso primeiro programa ouvimos uma psicóloga para falar das crianças, do atendimento infantil. Ouvimos a outra psicóloga que fala dos atendimentos das mães atípicas. Ouvimos a doutora Marta Martins, esse apoio. Ela, enquanto conselheira tutelar, ela estava enviando as mães que não conseguiam um tratamento. Olha como é que ela fazia assim. Doutor Carlos Assis, meu amigo, tem como você atender uma mãezinha? Eu falei, por quê, Marta? Por quê? Não, porque ela não está conseguindo atendimento na rede pública. Mas, Marta, nem tem vaga. Ela, poxa, manda para mim. A gente atende. Por que a gente atende? Não vai dizer um não. Espaço nós temos. Falta profissionalismo. Porque tem uma diferença daquele que é profissional e daquele que tem um profissionalismo. Essa é a diferença. Entendeu? E existem pessoas que têm aquela causa ali, ó. Elas não são só um profissional em fonoaudiologia, só um profissional em psicologia. Elas têm aquele apreço ali por vocês. Mas vamos ouvir mais a nossa convidada, Daniele Porto. Olha que nome chique. Mãe de 4 filhos. Nome de presidente de associação. Ó, presidenta. É presidenta que fala, né? Presidenta da Associação das Mães Atípicas de Duque de Caxias. Fala pra gente, como é que é essa organização assim? As mães gostaram desse projeto em montar uma associação? Você tem apoio de quem? Quem que está apoiando você nessa sua causa? Quem está me apoiando é eu esqueci o nome da psicóloga. O Assim Saúde está me apoiando, né? Sim. Nessa causa. Abraçaram meus 3 filhos, me apoiaram, entendeu? E as crianças gostam muito de lá, entendeu? Eles falam assim, mãe, que dia que a gente vai lá? Aí fica sempre perguntando. Aí eu falo, calma, tem dia, não é todo dia. Eu soube que vocês querem escolher uma madrinha e vocês tiveram um café aí da manhã aí com a doutora Marta Martins. Fala aí, como é que é essa escolha da madrinha? Como é que vai ser? Vai ser boa. Pensando, né? Como que foi o café da manhã? O café da manhã foi muito legal. Eu pude conversar, né, com a psicóloga, né? Aí eu pude expressar um pouco, né, do que eu estava passando, né? E foi me senti muito acolhida por todo mundo lá. Sim. E engraçado assim, a Daniele tem 4 filhos, mas olha só para ela só. Parece, né? Esbelta, bonita. Obrigada. É assim, pessoal, quando se fala em mãe atípica, é importante esse tema aqui hoje. Assim, o que eu costumo dizer? A gente quer resgatar aquela mulher. Muitas vezes, a Daniele vai poder reforçar isso, você às vezes, como assim, é a mãe do autista, é a mãe do atípico. E fora do título de mãe? É esposa, é filha, é mulher. Nós queremos resgatar isso. Um dia de beleza para elas. Tem a nossa amiga aí, a Rúbia. A Rúbia é massoterapeuta, trabalha com estética. A Rúbia já falou assim, ó, conte comigo aí um dia só delas. Montar um spa, fazer uma massagem, maquiagem, todo aquele adereço. Tem a doutora Marta Martins, que ela é pidona. Vamos dizer que a doutora Marta Martins é pidona. Ela pede outro, e as coisas acontecem. Temos também o nosso dentista, entendeu? Porque ele se ofereceu e falou assim, não, conte comigo. Por quê? A mãe não tem tempo e nem dinheiro para isso. Cuidar dessa parte da estética. O sorriso, a se maquiar, o relaxamento. Temos também a parte da nutrição, bem bacana. Parte da nutrição. A parte jurídica. Aí, a Daniela me procurou uma vez assim, dá para dar entrada no LOAS? Eu nem respondi a ela. Por quê? A gente está vendo a sua luta. Como que a gente vai cobrar para dar entrada no processo dela? A rede de apoio é essa. Um advogado aqui, outro ali. A gente vai dar entrada no seu processo. Para você que tem direito ao LOAS. O Heitor já tem um laudo, é mais fácil para você. Você já pode requerer o pedido.
O Estevão, prefiro que ele não tenha um laudo, vamos torcer para que ele não tenha, mas se tiver também, vai ser acolhido, vai ser um jogador de futebol como ele busca ser. Vão estudar normalmente. Então fique tranquila que a rede de apoio vai te dar todo esse amparo, tanto na parte jurídica, na parte psicológica, parte odontológica, na parte de nutrição. Isso aqui não é nenhuma promessa política, mas é assim, pede um amigo ali, outro amigo aqui, e a gente consegue sim abraçar vocês, entendeu? Mas aí, Bruna, eu acho que tem um presente aí. Eu tô triste, porque assim, quando se fala assim, mãe atípicas, a gente esquece dos pais atípicos. Mas na clínica de Olaria, eu estou fazendo o quê? Um movimento com os pais atípicos. Tem um pai lá do Miguel, que se prontificou. Tem um pai lá também do Cássio. O pai do Murilo. Tem o avô do Clarim. E o pai da Lins também. Ó, pai da Lins. Olha só, a gente vai vendo assim, são vários pais. O pai da Emanuela. Sim, da Sofia. O pai da Sofia. Olha só, hein? Vários pais. Olha só olha o movimento que nós temos. E os pais também vão ter a sua camiseta, a sua canequinha, porque eu estou sabendo que as mães atípicas estão se organizando com camisas, canecas. Então fica aqui o carinho com os pais atípicos. Teremos também lá uma homenagem lá a vocês na Clínica de Olaria. Nós temos também um padrinho, que assim como a doutora Marta Martins é a madrinha da associação, nós temos um padrinho lá no Rio de Janeiro, que também vai nos ajudar, entendeu? Vai proporcionar aos pais atípicos mais dignidade, mais assim, ficar livre desse título. Não é só pai atípico, é também um trabalhador, um provedor, é um pai que se frustra, e através da terapia a gente trabalha o seguinte: teve um pai lá atípico, que ele estava triste porque o seu filho não interagia através do futebol. Aí eu vi ele lá sentado, lá quietinho, meio desanimado. Eu falei assim, entra aqui comigo hoje na terapia. O que eu fiz? Eu montei um circuito para o filho dele, com os bambolês, com os cones, e o filho dele começou a fazer o circuito. Ele encantado ali filmando. Aí eu falei assim, não é só o futebol, a gente descobre a habilidade deles. Aí toda vez ele leva ele numa praça, aí tá o filho dele lá fazendo um circuito. Ele fica rindo à toa, filma, manda pra gente. É isso, pessoal. É acolhimento. Mas isso só é possível se tiver essa equipe, ó. Por que se chama terapias integradas? O teu filho chega lá para ser atendido com a fonoaudióloga, com a terapia ocupacional, com a psicologia. Se não for um tratamento de integração, não funciona. Não funciona. O nosso segredo é esse, a gente estuda o método, como vamos trabalhar com Estevão, com Heitor. A gente conversa entre si, fica bem bacana. Mas, Daniele, qual o presente que você tem aí? Para quem é esse presente? É o presente para a Bruna e é uma caneca Que das chique. mães atípicas. Né? Deixa Quero eu ver ver. aqui para te mostrar. Ó, que chique, hein? Chique, ó. Uma caneca personalizada das mães atípicas. Isso é um suspense. Suspense, surpresa. Foi. Aqui. Esse programa tá chique demais, hein? Chique. Olha só. Da cor da camisa, hein? E ainda tem o nome dela, Bruna Ramos. E Ó, personalizada. Muito chique. É pra ninguém levar, hein? Ainda bem. Ó, o cinegrafista tá de olho. É pra mulheres. Mulheres. Ele pensando, não tem outra cor. Só caneca ou tem mais algum presente? Tem a blusa da mãe atípicas também, né? Nossa, Ó, o kit completo. Caramba, hein? Ó. eu tô até usando uma. Ai, que Bruna. Ai, obrigada. Muito linda mesmo. De nada. Muito bacana, hein? Muito bacana. E a da doutora Marta Martins? Guardou a caneca? Como ela não veio hoje, tá guardada. Vamos marcar um café da manhã e você vai entregá-la pessoalmente.
Amanhã teremos uma caminhada interessante. Aí a gente vai fazer as entregas aí das canecas aí. É um suspense aí, vai ser bem bacana. A gente vai filmar e vai mandar para vocês. A Bruna botou aqui já a canequinha dela. Poxa. É rosa pra gente não pegar, hein? Mas, Daniele, fala mais um pouco pra gente, assim. Você não escolheu ser mãe atípica. Fala um pouquinho da sua história, assim, pra gente. Eu tive um primeiro casamento, né? Eu me casei muito nova. E era meu sonho ser mãe. Mas só aí eu engravidei do Estevão. Foi uma gravidez muito rápida, né? Pra mim, assim, quando a gente é jovem, né? Aí Estevão nasceu, né, com dia 9 meses direitinho, mas eu durante a gestação passei muito agito, né, muito nervosa, essas coisas assim, mas ele, por fim, ele é muito calminho, né, muito tranquilo, ao contrário do meu outro filho. E assim, a tua reação, assim, quando você soube, assim, do diagnóstico do Heitor, qual é a sensação que é? É como se você tivesse perdido o chão, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer isso pro seu filho, né? Por mais que não seja uma doença, mas a gente não deseja, não almeja isso pro nosso filho, né? E assim, essa busca assim de tratamento, remédio, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. É muito difícil, muito demorado. Eu consegui, mas foi perguntando muito e conversando com as mães, né, nos hospitais, quando eu ia fazer o tratamento deles, né, que foi eu esqueci o nome, que bota os fiozinhos na cabeça da criança, né, aí eu fiz o tratamento, aí deu o diagnóstico dele. O eletrocefalograma? Isso. Sim. E ele passou pelo neuropediatra? Passou. Dr. Júlio Góes. Pessoal, Dr. Júlio Góes. Aí eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, fica o meu abraço. Todo laudo que eu vejo está lá, Dr. Júlio Góes. Dr. Júlio Góes. Dr. Júlio Góes, tem como assim criar uns 3 avatares do doutor assim, para atender essas mães? Porque são muitas mães. Muitas mães. Eu desafio você, médico, faça uma pós-graduação em neuropediatria. Tem muita gente precisando. Eu acho que o caminho é esse. Se a gente diagnosticar, vai ser muito mais fácil o tratamento. Mas aí teve o diagnóstico dele, o tratamento é difícil, você desanimou, mas aquela mulher lá dentro de você, assim, fala dela. Eu só vivo só para os meus filhos, né? Eu não... É como se eu me guardei ali um pouquinho e agora eu sou mãe. É isso, entendeu? A gente se isola, né? Eu não tenho muita amizade, meus parentes também não têm muita amizade. Então eu acabo ficando muito sozinha, só com as crianças. Sim. E assim, quando você fala sozinha, é porque assim, não só da família, também de amigos, parentes, vizinhos, as mães atípicas. Você acha que tem essa união entre vocês? Tem. Como é que é essa união? Tem, porque a gente se entende, né? É o mesmo caso, né? Eu creio que ela se sente assim como eu me sinto sozinha, né? Então é muito bom ali estar conversando com todo mundo, sempre estar falando um pouco da gente, das crianças e entendendo a linguagem uma da outra, né? Que é o mais importante. Pessoal, eu estava falando aqui de união das mães, eu não poderia deixar de citar o nome de algumas. Acho que eu não lembrar o nome, na próxima com certeza eu irei mencionar aqui. Nós temos lá, bem bacana, a mãe do Wesley, que é a Aline. Nós temos a Michele, a mãe da Júlia, esteve lá agora, foi lá pegar sua camisa, bem bacana. Hoje ela se emocionou, dizendo que só tem a gente como rede de apoio. Aí a gente, como profissional, tem que segurar o tempo todo para não derramar uma lágrima. Mas vou contar um segredo para vocês. A gente faz lá escondido para ninguém ver. Nós temos também, assim, a Indiana, que foi lá, que é da equipe da doutora Marta Martins, bem interessante. E tem umas pessoas também que não são mãe atípica, mas estão ali, ó, nos ajudando. Quero agradecer também a volta da Lara, é uma colaboradora nossa. Ela ligou para mim um dia desse falando assim, eu tô fora por questão de saúde, vou desistir. Aí eu respondi para ela assim, melhoras. Aí passou um mês, eu liguei para ela e falei assim, cadê você? Venha pro seu lugar.
E ela foi lá, que está hoje com os filhos da Daniele, está com o Estevão e o Heitor, porque quando a gente convida uma mãe atípica, não tem como ela vir sem os filhos. E a Daniele tem 4. Verdade. Então, qual foi a logística de última hora? Lara, vem até aqui, fica aqui com a psicóloga Julie, enquanto está lá, essa 1 horinha de gravação aqui, vamos em frente. Esse é o segredo. É além do consultório. Acho que esse tema é bem legal, né? Além do consultório. Sim. Quero agradecer também, senão vão me cobrar, lá da Clínica de Olaria, a Juliana, deu a mãe do Brian. Juliana, sem comentários. Ela doa pra gente um tapete de grama, porque o filho dela precisa, ela manda pra gente. Ela manda um cliente, ela pede a nota fiscal para dar o reembolso mais rápido. É uma guerreira. Conversa com as mães também, né? Interage. Esse é o segredo. A gente tem um hall lá que fica as mães, elas ficam trocando, conversando. Ó, aqui eu tenho um neuro mais barato, aqui eu tenho um exame, elas fazem essa troca. Quero agradecer também a Mona Lisa. A Mona Lisa também ontem, maior carinho, falando pra gente assim, ó, o que você precisar, conte comigo, tal. É enfermeira, é mãe. Seu filho tá lá, o Isaac. Isaac, me confere. Eu posso errar o nome das crianças, hein? São muitas crianças. Mas eu acertei, tô indo bem, não tô acertando? Tô indo muito bem. O Isaac falar tanto a psicologia quanto a psicopedagogia. Então acho bem bacana essa troca aí das mães. E dentre outras também que reconhecem o nosso trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, vai ter um que vai criticar? Sim. Mas essa crítica, ela não vai nos parar. Pelo contrário, nós iremos pegar essa crítica e melhorar. Porque assim, por mais que a gente dê o nosso melhor, às vezes a pessoa confunde com uma relação de consumo. Eu costumo dizer que o terapeuta só aparece com a melhora do paciente. E o que nós temos visto aí é considerável a melhora do paciente. Daniele, tu ainda está nervosa, a gente quer te ouvir, hoje é seu dia, você é convidada. Bruna, faz ela se sentir mais à vontade. Você falou sobre a interação com as mães, né? E ela comentou uma coisa muito importante, que foi através dessa comunicação no hospital, de perguntar outras mães, que ela conseguiu, né, ser orientada para conseguir o diagnóstico do Heitor, né? E isso é muito importante, justamente para esse o objetivo da associação, né? Para que as mães possam trocar informações. Porque você tem o diagnóstico dos seus filhos, mas pode ser que tenha uma mãe que não tem ainda, ou que não saiba ainda o que o seu filho tem. Então, uma vai falar com a outra mesmo. Ah, esse lugar aqui é mais barato. Aqui você pode levar o seu filho, que eles vão te atender por um preço mais acessível. Porque é muito difícil hoje em dia você achar terapia ou profissionais que queiram atender, assim, né? Que tenha vaga disponível. Enfim, e é tudo muito caro, né? O Carlos costuma falar que a mãe atípica não pode ser pobre. Porque realmente é muito caro. Sim, sim. Quando eu falo assim, a mãe atípica não pode ser pobre, porque assim, por mais que ela tenha um benefício, como é que ela vai pagar assim as terapias? Sim. Eu vejo lá com o doutor Júlio Góes, manda o laudo, ele fala assim, ó, no mínimo 5 terapias. São elas: psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia. Aí, por mais que a gente tenta botar um valor acessível, não dá para as mães. Que tem a locomoção, com quem vai ficar, é muito difícil. Então, eu costumo dizer que não é para ser pobre a mãe atípica, porque ela não vai conseguir pagar. Mas aí, elas têm um poder que uma conversa com a outra, quando vai ver, faz um exame ali, faz um exame aqui, aí quando pensa que não, elas estão ali, ó, no dia a dia. E como nós poderíamos somar? Dando valores acessíveis? Sim, mas tinha que fazer mais. Como? Uma voz é apenas uma voz. Agora uma voz de dezenas de mães. Eu desafio você, o próximo prefeito de Duque de Caxias. Políticas públicas na saúde mental. 40% das nossas crianças estão nascendo com diagnóstico. Era comum você ouvir assim, ó, fulano de tal tem autismo, fulano de tal suspeita de TEA. Hoje,
Você pode abordar uma pessoa na rua, se ela não tiver um filho, ela tem um sobrinho ou uma vizinha que tem um diagnóstico. Mas por que isso acontece? Na minha época, que não há tanto tempo assim, talvez existia, mas não existia esse controle, esse cuidado, não existia o diagnóstico. E tinha os nomes pejorativos com as crianças. Agora não. Nisso que se descobriu, falta agora o quê? Uma políticas públicas. A gente diagnosticar o quanto antes, iniciar o tratamento o quanto antes, e essas crianças com comorbidade serem os futuros prefeitos, jogadores de futebol, o trabalhador, o advogado, o médico, o psicólogo. Então eu acho que se nos organizarmos vai dar certo. Entendeu? As empresas privadas que eu conheço, estamos bem coesos nisso. Batam na nossa porta que a gente vai estar ali querendo ajudar. Facilita para a gente o edital onde as clínicas particulares podem credenciar o SUS. Facilitam para a gente o imposto municipal, depois o estadual e federal, que juntos nós vamos poder cuidar melhor dos nossos pequenos. Mas vamos ouvi-la. É a Mulher Maravilha com armaduras. Fala mais pra gente, Daniele. O que tu acha que falta? O que queria contribuir mais assim para vocês? Primeiramente, eu acho que é creche. Porque a mãe precisa muitas vezes trabalhar. Porque nem todo mundo tem marido, às vezes é mãe solo, né? E precisa trabalhar e não tem essa oportunidade, não tem com quem deixar. Às vezes a mãe não pode, porque também trabalha, entendeu? Aí acaba a mãe dependendo, às vezes, só de um auxílio, ou então do dinheiro da criança do LOAS, né? E não dá conta disso, né? De pagar os médicos para a criança que precisa, né? Porque muitas delas, às vezes, pagam aluguel, né? Essas coisas assim. Eu tive uma reunião com a doutora Marta Martins justamente sobre isso. A gente fala muito de cuidar das crianças atípicas, a gente fala muito em inclusão. Eu tenho visitado alguns colégios, tanto público e particulares, em assistir à distância o comportamento dos meus pacientes. Depois botar num relatório, sentar com os mediadores e professores e ajustar ali, dar ferramenta para eles na hora de exercer essa função. Mas eu pensei, quando já chega na fase da escola em si, da alfabetização, a criança já necessita de um mediador, que é lei, direitos, mas não tem. Chega mais à frente, tem que comprar nas provas, não tem esse mediador. Não tem um professor auxiliar. Então, o que nós pensamos? Eu e a doutora Marta, por que não um projeto assim? Uma creche inclusiva. O que seria uma creche inclusiva? A mãe atípica pode trabalhar, Daniele? Não. Em que horário? Não tem como. Por quê? Dentro desse contexto, o que eu vejo? A professora ou alguém da escola falando assim, vem buscar o seu filho porque ele está em crise. Eles usam esse termo. Aí a mãe tem que sair do trabalho, buscar a criança depois de 1 hora, 2 horas, e levar para casa. Com todo o respeito aos professores, com todo o carinho que eu tenho aos mediadores, ao qual alguns eu treino, mas eu acho que se fosse uma creche inclusiva, cujos profissionais já seriam com formações terapêuticas, seria melhor. Ao ponto dessa creche inclusiva, o pai que o filho não tem comorbidade nenhuma, vai querer fazer parte e matricular o seu filho. Mas essa iniciativa não tem que nascer do particular, do privado. Tem que nascer do público. Então fica aí o desafio aí, para a nossa cidade de Duque de Caxias, uma creche inclusiva. E é sobre isso, rapidinho. Pode falar. A professora do Heitor, na época que ele estudava numa outra escola, não a atual que está estudando agora, ela filmava o Heitor super agitado na sala de aula e não tomava nenhuma postura. Aí me ligava do nada, assim, Dani, vem pegar o Heitor. Aí, às vezes eu estava ocupada, às vezes eu estava em outro lugar, eu tinha que dar o meu jeito, como já aconteceu de um carro ir lá buscar ele, e ele chegar na minha porta e eu não estar em casa. Aí, tá vendo? Reforçando aí nosso discurso aí.
como é difícil. A gente tem que se olhar e sabe dessa dificuldade. Daniela, eu não sou candidato, mas tenho amigos candidatos, amiga candidata, e eu prometo a você que, como proprietário de clínica, a gente vai estar lutando sobre isso. E a primeira oportunidade que eu tiver com alguém candidato do Legislativo e do Executivo, eu vou fazer essa cobrança pessoalmente. Ai, que bom. Mas, para isso, cabe a vocês se reunirem. Reúna 10, 20, 30 mães atípicas, vamos entregar uma proposta aqui, ó. Para construir uma creche custa tanto. Aqui o número de voluntários, número de profissionais. E vamos em frente e vamos fazer isso acontecer. E também sobre mediadora, né? A minha filha tem crise de ausência, a Maria Isis. Ela não tem ninguém para ficar com ela na sala de aula. Ela vai no banheiro da escola, ela anda na escola sozinha, coisa que ela não podia. Em relação aos mediadores, é uma luta bem antiga. Porque assim, eu sou de uma época que os mediadores eram estudantes de pedagogia, de psicologia, e a própria, assim, as escolas públicas já tinham essa iniciativa. Só o que eu vejo? Não tem mediadores. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí de escolas públicas ou privadas? Nós temos voluntários para isso. A gente fornece o curso de mediação escolar, vocês podem fornecer os estágios. 6 meses, 1 ano, olha só a troca, ó. Depois esse profissional vai estar pronto, a gente distribui ele no mercado. Secretaria de Educação, eu não sei se vocês são responsáveis por mediadores escolares, mas se for, me procura. Vamos formar esses profissionais e vamos deixar eles assim aptos ao mercado, ó. Porque o mediador, quando você bota um auxiliar de professor para ser mediador, vamos pensar junto. Ela quer ser professora, ela vai ser uma boa mediadora? Ela já escolheu ser professora. Então a gente tem que treinar, formar os mediadores escolares. E os professores ser mais tranquilos com as crianças, em vez de filmar, né, ligar desesperado para as crianças, tem que estar preparado para lidar com essa situação. Dentro dessa fala aí, Bruna, a gente foi visitar um colégio um dia desse, e assim, eu nem culpo os professores, por quê? Eles são muito ansiosos. Repara que os professores, eles ficam 30 anos na profissão. Dificilmente vai haver um professor que desiste. São guerreiros. Aí eu vejo que lhe falta ferramentas para isso. Por quê? Qual o seu ofício? Educar, letrar. Entendeu? A disciplina caberia aos pais. Esse professor está limitado. Por quê? Cuidar de um aluno atípico requer uma atenção individual. Então a solução seria treinar mais os mediadores e uma reunião com os professores também que podem contar comigo, junto através de uma roda terapêutica com os professores, vamos trabalhar o nível de ansiedade, nível de depressão, procrastinação, irritabilidade. A gente vai estar aí somando aí toda a rede e quem ganha com isso? As mães atípicas. E os nossos pequenos. Verdade. Entendeu? O que mais, Bruna? Fala pra gente. Quero ver mulheres. Mulheres não falam. Fala pra gente, Bruna. O nosso convidado tem que falar mais. Eu quero ver mais ela. Eu tô aqui com 2 tímidas. A Bruna, psicóloga, tímida. Daniele, tímida. Aí tá eu, o cinegrafista lá. O cinegrafista fica assim, ó. Fazendo sinais em libras. Mas ele não pode falar. Entendeu? Mas eu também posso falar... Até esqueci agora que eu estava pensando tanto que acabou fugindo da minha mente. Mas em questão da... Eu vou passar, depois eu vou lembrando, que eu esqueci agora que eu ia fazer pergunta. Respira, beba uma água, fica tranquila. Você falou da Maria, que a Maria precisava de um mediador na sala, né? E o Heitor, que já tem lá o dele. Era dele mesmo que eu ia falar. O que acontece? O Heitor teve uma época, no início, quando ele estava ficando agitado na escola, né? Aí o Heitor teve a menina falou que ele teve um racismo, né? Só que ele só tinha 6 anos. Aí a mãe, né, pegou, a professora me ligou, né? Olha, seu filho chamou a menininha de cabelo duro. Só que ele só tinha 6 anos, a mãe quis levar isso adiante, né? Eles queriam que eu assinasse um papel, um BO de racismo. Mas quem cometeu, quem falou? Eu ou ele? E se ele falou,
cadê a prova que ele falou? Porque ele só é uma criança, né? Eu vou tentar esclarecer vocês como é que ocorre. Daniela, por ser menor, os pais são responsáveis por esse menor. Respondem, inclusive, criminalmente. Mas nesse caso em específico, pessoal, são crianças. Nos anos 80, nós, talvez o cinegrafista tenha a mesma idade ou mais, a gente cresceu ouvindo os trapalhões chamando o Mussum de negão. Isso no ano que o Zacarias não era homem, zoando o tempo todo. Não tinha uma lei que falava sobre o racismo. Hoje nós temos. Só que nós temos que ter cuidado. É uma criança de 6 anos. Ela usou o termo cabelo duro. Lógico que os pais deverão orientar a criança. Agora, se já punir de imediato, o que nós estamos fazendo? Esse termo provavelmente é um termo de circunstancial. Não era nada de BO, nada que vá te incriminar. Mas eu já fui numa reunião sobre isso, que um paciente meu foi acusado de racismo. Chamou o colega de traquinas. Falou que ele parecia o traquinas. Aí quando você foi ver o contexto da situação, os profissionais da escola se excederam, porque não tinha um cunho racial. Entendeu? Porque a criança ainda não tinha um discernimento do que ele estava falando. Fico alerta em os pais ter cautela e orientar mais, e fico alerta das escolas não levar no sentido figurado da coisa, entendeu? Procurar orientar mais e não assustar os pais. Por quê, pessoal? Tem pais que são humildes, de pouca instrução. Essa sensação de chamar para assinar um termo circunstancial amedronta, e a pessoa, às vezes, se tiver um antecedente, nem vai na escola. E eu só não assinei porque eu tenho um advogado, né, que já conheço há muito tempo, liguei para ele, né, falei 1 minutinho, liguei para ele, falou, ele não assina. Ele falou, não assina de forma nenhuma. A mãe atípica tá muito chique, hein? Eu tenho um advogado que me orientou juridicamente. Aí, Bruna, mãe chique, hein? Senão eu ia ter assinado. Sim, fez bem, porque assim, eu acho que uma orientação jurídica é bem a calhar nesse momento. Eu acho que a emoção é nosso maior inimigo, em qualquer circunstância. Seja ela boa ou ruim, a gente tem que procurar um terceiro, para trazer a gente ali para a realidade dos fatos e não ser incriminado ou até mesmo deixar de orientar uma criança nossa. Estou olhando essa caneca aqui, bonita essa caneca aqui, ó. É lilás ou rosa, Bruna? É rosa. Eu enxergo lilás, mas aí... Não, é rosa bebê, é praticamente da cor da blusa dela. Rosa bebê? Rosa bebê. É rosa bebê. Eu vou fazer uma outra caneca para os pais, o azul. Azul royal, fica linda. Vou trazer os pais aqui. Vou trazer 2 pais aqui, para falar sobre isso. Vamos falar da frustração e vamos falar também do livro que nós vamos escrever sobre o divórcio do diagnóstico. Tem pais que abandonam a esposa porque não sabem lidar com o diagnóstico do filho. Isso é um tema para o próximo programa. Bruna, está se aproximando do nosso horário. Fala para a gente as nossas considerações finais. Agradecer mais uma vez estar aqui, dando continuidade, né, ao projeto. Acho que é um projeto muito importante. Falar novamente que quem quiser participar, alguma mãe atípica, se sentir à vontade para falar, trazer, né, a sua história, falar do seu filho, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai estar trazendo, né, novas pessoas, novas mães aqui para estar falando, outros profissionais também da saúde. E é isso. É muito importante essa informação, entendeu? Vamos estar divulgando a associação também para outras mães poderem entrar, né? E ter esse apoio psicológico, jurídico, ter orientação sobre como conseguir o tratamento. Tudo isso a gente vai encontrar na associação. A gente já nomeou a presidente daqui, né? E ela acredita que vai espalhar isso para muita gente, vai ajudar muitas pessoas também. Como ela encontrou o suporte, ela também vai orientar outras mães. Com certeza. Bacana, hein? Daniele Porto, a mãe atípica que tem advogado particular. Suas considerações finais você usa para agradecer, falar dessa oportunidade. Fique à vontade. Eu quero agradecer a Sim Saúde, agradecer a você, né? Muito obrigado, porque me senti muito acolhida lá, entendeu? Porque, sinceramente, eu não saberia o que fazer, né?
porque SUS demora muito, é tudo muito demorado e muito difícil. Então, muito obrigada. Sim, sim. Assim, quando ela fala assim, agradecer a clínica, engraçado que, como é que a clínica foi parar em Saracuruna? A gente foi convidado por uma professora a dar uma palestra num dos colégios que fica ali no centro. Aí, dando essa palestra, três mães falaram assim, por que vocês não vêm para Saracuruna? Falei, como assim? A gente está lá em Olaria, começando agora. Aí eu falei assim, se tiver 5 mães, eu venho aqui e implanto a clínica. Apareceram essas 5 mães. A gente implantou lá a clínica. Aí de lá para cá está tentando assim, cada vez mais crescer, mas em questão de qualidade e profissionalismo. Porque não adianta você ir numa clínica que pisa de ardose, coisa maravilhosa, os profissionais não são dedicados. E a Daniela chegou para a gente assim, um encaminhamento com a doutora Marta Martins, porque ela não mediu esforços. Sempre tinha uma mãezinha lá questionando de atendimentos e questão do colégio também para o filho. Ela caminha para a gente abraça essa mãe, porque se ela encaminhou é porque ela teve aquele olhar. E essa iniciativa nossa de apoiar vocês e montar uma associação, o nosso apoio é intelectual, o nosso apoio é através de profissionalismo, e a gente sabe que está fazendo uma coisa boa, porque vocês não estão se aventurando, vocês não pegam loas e vão viajar com esse dinheiro, pelo contrário, por mais que eu fale que esse dinheiro é destinado às crianças, mas tem que pagar o seu aluguel, fazer suas compras, não chega a ser o suficiente. E esse programa é de vocês. A escutativa Psi é para dar voz a vocês, e eu espero que cresça cada vez mais. Em Saracuruna, nós temos lá a madrinha do projeto de vocês, que é a doutora, qual mencionei aqui. Em Olaria, eu convidei um amigo meu, o doutor Roberto Monteiro, para ele ser o padrinho das mães atípicas lá no Rio de Janeiro, porque ele é dedicado, é advogado, já esteve no Legislativo Municipal, e quando eu falei com ele assim, preciso da tua ajuda, preciso montar aqui uma clínica atípica em Olaria, ele falou assim, conte comigo. Falei, uma creche para atender as crianças, ele, conte comigo. Eu acho que quando você reúne 2, 3 ou 4 pessoas com essas mesmas ideias, as coisas acontecem. Então, independente de político ou não, esses projetos irão sair, porque é um propósito meu, da Bruna, dos outros profissionais ali empenhados, e a força de vocês, Mãe Atípica. E peço a vocês, mães, que estejam assistindo agora esse programa, que amanhã nós vamos estar nos reunindo para tomar um café da tarde, fazer uma caminhada às 5 horas da tarde, falar sobre redes, falar sobre atendimentos, sobre onde tem uma consulta ou não, valor acessível, gratuito. Se movimentem, nós vamos estar esperando. Quem comparecer vai ganhar uma camisa dessa. Essa aqui não, que é da Bruna. Vai ganhar uma camisa. E o importante é vocês saberem que tem pessoas que estão com vocês. E eu me despeço agora de vocês com mais um programa. Espero estar voltando semana que vem e dando sequência nas nossas propostas aqui, que é a escutativa Psi. Obrigado. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.